E aí, turminha do quinto ano, tudo beleza com vocês? Vamos começar a nossa 22ª aula de língua portuguesa. Nossa aula número 22 aqui no primeiro bimestre. Bom, nessa aula nós vamos falar de um assunto super importante. É um assunto importante que normalmente os estudantes não gostam muito de estudar isso, mas é muito importante estudar essas palavras para escrever e falar melhor. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os verbos. Você se lembra o que é um verbo? Lá no quarto ano você aprendeu um pouquinho sobre os verbos e hoje nós vamos voltar a falar deles. Se você não sabe o que é um verbo, eu vou te contar agora. Então, um verbo é uma palavra que representa ações. Podem ser ações de uma pessoa, de um objeto, ou pode ser a ação de alguém que a gente não sabe quem é. Observe com atenção os verbos que estão aparecendo aí na sua tela. Está aparecendo o verbo cantar, amar, vacinar, apresentar, comer, beber, ler, dirigir, pedir, proibir, sorrir, pôr. Todos esses verbos têm uma característica em comum. Ou eles terminam com ar, ou com e, ou com ir, ou com or. Quando os verbos terminam em ar, ir ou or, que é o caso do verbo pôr, que é o único verbo que termina com or, é porque eles não estão representando a ação de uma pessoa ou de um objeto específico. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Observe com atenção esta placa. Vamos ler juntos o que está escrito na placa? Perigo, não nadar neste local. Perceba aí que nesta placa nós temos o verbo nadar. E aí eu te pergunto, esta placa está pedindo para quem não nadar? Ela está falando para uma pessoa específica não nadar? Não, ela está falando para todo mundo nadar, ou melhor, ela está dizendo para todo mundo que não é possível nadar neste local. Então, quando o verbo não indica uma pessoa ou um objeto específico, ele é escrito com o final ar, ir ou por. Então, é por isso que nesta placa está escrito nadar com ar no final. Ninguém está fazendo a ação de não nadar. A placa está indicando que todo mundo não deve nadar. Não tem uma pessoa específica que não pode nadar. Certo? Fique calmo. Se você ainda não entendeu o que é um verbo, eu acho que agora no próximo slide você vai entender. Então, mais uma vez, verbos são palavras que indicam uma ação. Lembra que o substantivo eram as palavras que apresentavam nomes? E os adjetivos eram palavras que apresentavam a característica de um nome? Então, hoje nós estamos conhecendo os verbos que indicam uma ação. Pensa comigo assim, se eu te falar agora a seguinte frase: Carlos correu para a sua casa bonita. Carlos e casa são substantivos, porque são nomes de alguma coisa. Bonita é uma qualidade da casa do Carlos, então é um adjetivo. Correr, Carlos correu, correu é o verbo, porque indica a ação que o Carlos está fazendo, certo? Então, vamos olhar de novo para o verbo nadar. Como ele está terminando com AR aqui, nadar não quer dizer ninguém que está nadando. Então eu preciso que você aprenda agora uma coisa muito importante. O final do verbo vai se transformar de acordo com quem está fazendo uma ação e quando essa ação está acontecendo. Então é muito importante que você saiba que o finalzinho do verbo sempre vai mudar de acordo com quando essa ação aconteceu e quem está realizando essa ação. Então você precisa pensar, essa ação já aconteceu no passado,
está acontecendo no presente ou vai acontecer no futuro? E você também precisa pensar, quem está fazendo essa ação? Eu? Você? Nós? Vocês? Eles? Ela? Ele? Então você precisa pensar na pessoa que está fazendo e quando a ação está acontecendo para descobrir como vai ficar o pedacinho final do verbo. Tudo certo até agora? Então eu coloquei aí para você o exemplo de 4 exemplos de quem está fazendo a ação e quando essas pessoas estão fazendo isso. Então imagine que eu fale para você, eu nadei ontem à noite. É uma coisa que já aconteceu. Então o nadei, para que eu diga para você, para que você consiga perceber que foi algo que eu já fiz, o nadei precisou ficar com o e o i no final. O verbo nadar precisou ficar com o e com o i no final, tá bom? Já no presente, se eu estou nadando nesse momento, eu falo, eu nado no clube. Então, significa que é uma ação que está acontecendo no presente. No presente, o verbo nadar, quando sou eu que estou fazendo, é só acrescentar a letra O. Quando eu for nadar no futuro, eu escrevo eu nadarei amanhã. Então aí perceba que o final do verbo nadar ficou com o e com o i. Isso para quando eu fizer essas ações. E quando nós fizermos a ação de nadar? No passado fica nadávamos, no presente nadamos, no futuro nadaremos. E quando ela estiver fazendo a ação de nadar? Ela nadou no passado, ela nada no presente, ela nadará no futuro. E quando for elas, ou seja, mais de uma pessoa, eu estou apontando para mais de uma pessoa, então, quando for elas que estiverem nadando, se for no passado eu falo nadaram, se for no presente eu falo nadam, se for no futuro eu falo nadarão. Eu quero que você saiba que dentro do passado e dentro do futuro tem outras possibilidades que os verbos podem transformar o seu pedacinho final. Mas isso você vai aprender com calma, com mais detalhes lá no Fundamental 2, tudo bem? Por enquanto, agora no 5º ano, eu quero que você saiba que os verbos podem estar em 3 tempos principais. No passado, no presente ou no futuro. Belezinha? Vamos continuar? Agora nós vamos falar de algo muito interessante. Agora nós não vamos falar mais só do verbo nadar. Nós vamos falar de outros verbos. Porque eu quero que você perceba o que vai acontecer no finalzinho desses verbos quando eu estiver fazendo uma ação no passado e quando elas estiverem fazendo uma ação no futuro. Então eu quero que você perceba, será que o finalzinho, o que vai acontecer com o finalzinho do verbo? No caso do eu no passado, é nadei. No caso do elas no futuro, é nadarão. O que será que vai acontecer com o final desses verbos que eu vou colocar aí na tela daqui a pouco para você? Antes de colocar, eu quero que você perceba uma coisa. O ão representa algo no futuro. E o AM representa algo no passado. Então, sempre que você escrever um verbo quando elas estão fazendo algo no passado, é o ão. Quando elas ou eles estiverem fazendo algo no futuro, é o ão com til, tá? Então, o ão com til é no futuro e o ão é no passado. Tudo bem? Então, agora vamos ver o que o professor está querendo te dizer. Então, quando sou eu que estou fazendo algo no passado, será que todos os verbos ficam com o finalzinho igual do nadar? Ficam igual o nadei, com o ei no final? Vamos ver então se isso é verdade. Olha só. Eu nadei, eu molhei, eu chorei, eu briguei, eu cantei, eu alimentei. O que está acontecendo aqui no finalzinho de todos esses verbos
quando sou eu fazendo alguma coisa no passado. Todos esses verbos estão com o finalzinho ei. Então, quando sou eu que estou fazendo alguma coisa no passado, se o verbo sempre se transformar do mesmo jeito, é só eu escrever a parte principal do verbo mais o ei. Então, nadei, molhei, chorei, briguei, cantei, alimentei, estudei, tá bom? Olha o caso aquele outro caso que eu te falei, quando elas ou eles estão fazendo algo no futuro. Será que no futuro vai ficar igual o verbo nadar, nadarão? Vamos ver. Elas nadarão, eles molharão, elas chorarão, eles cantarão, eles brigarão, elas alimentarão. Você está vendo que quando um desses verbos, quem está fazendo a ação são elas ou eles, e esses verbos estão no futuro, é só eu escrever o verbo, né, o pedaço importante do verbo, mais urão. Então nós percebemos aí essa regrinha. Esses verbos, eles obedecem a essa regra. São verbos regulares, que eu posso colocar uma regra neles sempre que a mesma pessoa no mesmo tempo estiver realizando essa ação. Isso é algo muito importante. Isso vale para a mesma pessoa e para o mesmo tempo. Porque se muda a pessoa e muda quando a pessoa está fazendo algo, o finalzinho do verbo também vai mudar. Mas se a pessoa for a mesma e o tempo for o mesmo, o pedacinho final é o mesmo. Que é o que a gente viu aí. Se for eu que estou fazendo algo no passado, a maioria dos verbos é só você escrever a parte principal do verbo e escrever o ei no final. Se são elas ou eles que estão fazendo algo no futuro, é só você escrever o verbo e copiar o ão no final. Eu dei 2 exemplos aí, tá? Mas isso também se repete quando for eu fazendo algo no presente, quando eu estou fazendo algo no futuro. Tudo bem? Só que agora eu quero te apresentar verbos que são danadinhos, verbos que gostam de nos trollar, que gostam de nos enganar. São os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles adoram ver a gente errando, adoram ver a gente falando de forma incorreta, adoram ver a gente escrevendo errado. Então, nós temos que tomar cuidado com eles para escrevê-los da forma correta. Os verbos irregulares são aqueles verbos que, dependendo de quem está fazendo a ação e dependendo do tempo que a pessoa está fazendo, eles mudam, eles se transformam completamente. Alguns exemplos desses verbos são os verbos ir, ser, dar, fazer, pôr e saber. Olha só que interessante. Quando sou eu que estou fazendo algo no passado, olha como ficam esses verbos. Se é o verbo ir, eu fui na escola. Se é o verbo ser, eu fui feliz. Olha só, 2 verbos diferentes se são conjugados, se transformam no mesmo verbo quando sou eu que faço eles no passado. Olha que danados. Se é o verbo dar, eu dei esmola a um mendigo, por exemplo. Quando é o verbo fazer, eu fiz a lição de casa. Quando é o verbo pôr, eu pus a caneta na mesa. Quando é o verbo saber, eu soube do que aconteceu. Então vejam que mudou-se o verbo e mudou-se completamente o jeito de conjugar, de escrever esse verbo. Agora olha para o caso delas ou deles, quando é algo no futuro. Elas irão ao supermercado. Eles serão felizes. Elas darão dinheiro aos mais pobres. Eles farão a lição de casa. Elas porão as apostilas no armário. Eles saberão a verdade. Então perceba que, mesmo esses verbos
quando são elas ou eles que estão fazendo algo no futuro, permanecem com a regra de escrever o verbo mais o finalzinho -ão. Tá? Então, tomem cuidado com esses verbos, porque dependendo da pessoa que está fazendo e quando estão fazendo, eles são irregulares. Nossa, professor, que complicado! Como que eu vou decorar tudo isso? Calma! Eu não estou explicando isso para você para que você decore essas informações. Eu te mostrei esses verbos apenas para te dizer uma coisa. Nós precisamos estudar a língua portuguesa a nossa vida inteira. Todo mundo, crianças e adultos, sempre estão aprendendo a todo momento a forma correta de escrever palavras, de escrever verbos. Então eu quero te dizer que até os adultos erram a forma correta de transformar um verbo. Quando esses adultos erram, eles têm que estudar para aprender a forma correta de aprender. Então, você tem que passar a sua vida inteira estudando para que sempre você escreva corretamente os verbos. Não desista de estudar, estudar é muito legal. Quanto mais você estuda, mais você aprende e mais você sabe. Estamos juntos, espero que essa aula tenha te ajudado a perceber que o finalzinho dos verbos vão mudar de acordo com a pessoa e com o tempo que aquela pessoa está fazendo aquela ação. Qualquer dúvida nas atividades, pergunte ao seu professor ou à sua professora. Nos vemos na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!